Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal da Burgos Eletrônica. Aqui é o Luiz Carlos Burgos falando outra vez com vocês. No vídeo de hoje nós vamos continuar com a nossa série sobre curiosidades da eletrônica e hoje nós vamos falar a respeito de termos técnicos da eletrônica em inglês, tá? Seria eletrônica em inglês ou electronics in English. O inglês é a língua oficial da eletrônica, é a língua que você encontra a maior quantidade de publicações da nossa área, da área da eletrônica. Então, eu separei alguns poucos termos técnicos aqui para a gente já ir se acostumando com ele, aprender. Para quem está fazendo curso de inglês ou já fez curso de inglês, tá? Você já vai conhecer alguns termos usados na eletrônica, alguns termos técnicos, tá, pessoal? Muito bem. Antes da gente começar o vídeo, não deixem de curtir o nosso canal, não deixem de se inscrever, quem não é inscrito ainda, está aqui pela primeira vez, aproveita, se inscreve aí no canal, ative as notificações que vocês serão informados sempre que a gente postar um novo vídeo ou sempre que a gente for fazer as nossas lives. Para quem não sabe ainda, toda sexta-feira às 19 horas a gente faz uma live, a gente conversa sobre alguma coisa relacionada com eletrônica, a nossa sala de aula, toda sexta-feira, tá? Então, se vocês gostarem dessa aulinha aqui que a gente vai fazer sobre termos técnicos em inglês, a gente pode fazer outras mais para frente, tá? Isso aqui vai ser um experimental, a gente vai ver se o pessoal gostar, se vocês gostarem a gente faz mais outras vezes, tá? Pessoal, então vamos começar aqui. Eletrônica em inglês. Então aqui nós temos o nome de alguns componentes, né, e algumas coisas relacionadas com a eletrônica e a tradução dela para o inglês, tá, pessoal? Então, começando aqui pelo resistor. Resistor, em português é resistor, em inglês é resistor. Agora, detalhe importante. Nós que somos aqui de São Paulo, nós temos problemas, nós temos o nosso sotaque, nós temos problemas com a letra R. Por exemplo, o pessoal que é do Rio de Janeiro, nascido, criado lá no Rio de Janeiro, tem alguns problemas com a letra S, que vira X, né? A letra S vira X, como por exemplo, biscoito, mesmo. A gente não tem problema com a letra S, a gente tem problema com a letra R. Aqui em São Paulo, né, nós paulistanos temos problema com a letra R. Então, a nossa letra R, quando começa uma palavra, o nosso R é meio suave, a gente fala como R. É como R. R. Agora, tem algumas regiões do país que ao invés de resistor, como a gente pronuncia aqui, eles pronunciam como resistor. Ou seja, o R no começo é mais acentuado. Só que nós paulistanos temos um problema com o R no meio ou no fim da palavra. A gente estica, a gente aperta muito esse R. Como por exemplo, resistor, porta, torta, quarta. Então, vírgula. Então perceba que a gente aperta muito o R. Esse é o nosso problema com R. Fora outros problemas que a gente tem, por exemplo, a gente aqui de São Paulo costuma colocar I onde não existe, como três, vez. Tá, pessoal? Então algumas palavras a gente põe I e não existe. Tá? O inglês que se fala, por exemplo, no Reino Unido, ou na Inglaterra, ou nos países de língua inglesa que segue o padrão britânico, o R no final, ele praticamente é mudo. Então, o pessoal do inglês britânico, eles podem pronunciar como resistor. Ou esse outro componente, capacitor, resistor, capacitor. Então, percebam que no inglês britânico, o R no final, ele é quase que praticamente silencioso. Agora, o inglês americano não. O inglês americano, eles puxam o R da mesma forma que nós paulistanos fazemos, né? Então, o R no final, ele fica muito forte, como resistor, capacitor. Tá, pessoal? Então, tem essas diferenças aí, né? É claro que eu vou seguir o padrão do inglês americano, porque eu trabalhei nos Estados Unidos também, né? Então, a gente usa o padrão do inglês americano, mas o inglês britânico, ele muda um pouquinho a pronúncia. Então, resistor, em português e em inglês é resistor. Capacitor é capacitor. Percebam que o nome é o mesmo, muda a pronúncia. Capacitor. Diodo, diode. Transistor, transistor. É que assim, o R, aqui no Brasil a gente pronuncia como R, e no inglês americano eles pronunciam como R. Então por isso que fica transistor, transistor. É capacitor, capacitor. Resistor, resistor. Tá? Bobina, coil, inductor, coil, inductor. Transformador, transformer, transformer.
Esse Transformer aqui não tem a ver com aquela série, aquele desenho lá, que eram os carrinhos que se transformam em robôs. Esse Transformer aqui é de transformador, tá? Diodo Zener. Diodo Zener, eles pronunciam como Zener Diode. Zener Diode. Porque em muitas palavras a letra E deles vira I. Então, Zener Diode, tá? É que o inglês eles têm aquilo que se chama vogal longa e vogal curta, né? As vogais curtas, basicamente, eles pronunciam como a gente pronuncia em português. E as vogais longas, eles pronunciam da maneira que se pronuncia no inglês americano, né? Mais esticada, né? Isso se chama vogal longa, ela é mais esticada. Como, por exemplo, essa vogal I aqui, eles não pronunciam como I, que seria a vogal curta, eles pronunciam como I, diode. Tá, pessoal? Zener Diode. Válvula, válvula eletrônica, é tube, tube. Esse U aqui também é uma vogal longa, U, é tube. SCR, essa palavra já está em inglês, esse componente aqui, o tiristor, ele já está em inglês. Só que é lógico, a pronúncia é diferente, eles pronunciam como SCR, SCR. O triac também já está em inglês, só muda a pronúncia, é triac, triac, que eles pronunciam, tá? O MOSFET também já está em inglês, tá? A gente pronuncia como MOSFET, eles pronunciam como MOSFET, MOSFET. Essa palavra aqui, modelo, modelo do equipamento, eles pronunciam lá como model, model, model. Esse D aqui vira quase um R, né? Model. Essa palavra aqui que é super interessante, esse módulo aqui, que se escreve como module, eles pronunciam lá como module, module. Então é módulo, module, tá? Controle de volume, volume control, volume control. Esse L aqui da palavra volume, você pronuncia como um I praticamente, então fica volume, volume, volume control, tá? Então volume control. Defeito. Defeito em inglês tem várias palavras que têm o mesmo significado. Por exemplo, o equipamento eletrônico deu defeito. Então a gente pode falar defect, defect, que é assim mais traduzido ao pé da letra, fault, fault, ou fail, fail, falha, né? Então você pode usar essas três palavras para defeito, seja no equipamento ou no componente, defect, fault ou fail, tá? Resistor aberto. Qualquer componente aberto em inglês, o aberto é open, então seria open resistor, open resistor. Capacitor com fuga. Um capacitor com fuga é um capacitor que deixou de ser um capacitor e virou um resistor, né? Qualquer componente eletrônico com fuga, a gente usa essa palavra leak. Então seria leak capacitor, ou capacitor, leak capacitor. Transistor em curto, short transistor, short transistor. No inglês eles costumam emendar quando tem dois T's, um T no final de uma palavra, um T no começo da outra, eles pronunciam como um T só, short transistor. Fusível queimado. Bom, o queimado em inglês, termo técnico, tá, pessoal? Usado em eletrônica, eletricidade. O queimado em inglês, ele pode ter duas traduções. Ele pode traduzir como burnt ou como blown. Blown. Então seria blown fuse ou burnt fuse. Blown fuse ou burnt fuse. Queimado. Capacitor estufado. Você pode chamar de bulk capacitor, válvula com filamento aceso. Válvula com filamento aceso. Filamento em inglês é filament. Filament. E aceso em inglês, no caso o filamento é glowing. Glowing. Então seria tube with glowing filament. Tube with glowing filament. Tá? Não é bem um fi aqui que se pronuncia como um fur. Esse sonzinho curto, em inglês, para quem está estudando inglês, esse sonzinho curto, tipo é como se fosse. Tem um nome para isso aí que se chama schwa. Tá? Esse é como um schwa. Tá? Então, tube with glowing filament. Curto-circuito, esse é fácil. Short circuit. Short circuit. Tá? Transistor em curto entre coletor e emissor. Bom, o curto na eletrônica é short, tá? Transistor é transistor e coletor e emissor, collector and meter. Collector and emitter. Então seria short transistor between collector and emitter, tá? Eles falam bem rápido, short transistor between collector and emitter, tá? Consertar, fix, consertá-lo ao aparelho eletrônico, fixe, fixe. Consertar, fix, consertá-lo
Fixed. Tá? Esse T aqui no fim não se pronuncia. Assistência técnica. Bom, assistência técnica pode ser de várias coisas, mas em termos de eletrônica se chama Electronics Repair. Electronics Repair. Electronics Repair. Beleza, pessoal? Então aí está a maneira de você traduzir os termos técnicos do português para o inglês. Alguns já são em inglês mesmo, né? É que a gente aportuguesou alguns termos, como por exemplo, SCR, TRIAC, MOSFET. A gente trouxe eles para a língua portuguesa, mas eles são da língua inglesa, como SR, TRIAC, MOSFET, Module. Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, dá um like. Se você não gostou, pode dar um dislike, seja do caso dos comentários. Vejo vocês aqui no próximo vídeo. Por enquanto, meu muito obrigado e até a próxima.